Replace the whole lot. Just get them off as quick as you can. It's falling off, John. The wood they use is completely useless. Well, that's why they brought us in. Do the job properly this time. John Palmer está tendo dia ruim e ainda vai piorar muito. That wall's in the wrong place. We'll have to take it down and start again. Be right down. You take care up there, Marcos. Durante 45 anos, o coração de John não deixou de bater uma única vez. Mas hoje ele vai decepcioná-lo. E as consequências serão terríveis para todo o organismo. O coração de John é uma bola de músculo do tamanho do pulso dele que bombeia sangue o bastante para encher 40 barris todos os dias. Dentro de suas câmaras, hemácias saturadas de oxigênio são sugadas e bombeadas com uma força incrível. Elas são lançadas em uma rede de vasos sanguíneos que mede 115 mil quilômetros e que fornece oxigênio a cada órgão e músculo do corpo de John. Kenny. Yeah, a few problems. They're a hopeless lot they let loose on this place, you know. O coração de John não fornece oxigênio somente para os órgãos, mas para ele próprio também. Estreitos vasos sanguíneos e artérias coronárias estão presos à superfície do coração e alimentam as paredes do músculo. As paredes do coração de John consistem em 50 milhões de células musculares elásticas que se contraem juntas. Esta é a batida do coração de John. Yeah, we'll get it done. I'll just have to keep getting my hands dirty, that's all. Yeah, see you later. Bye. John, when you got a moment? Yes. Para o azar de John, no interior de uma vital artéria coronária espreita uma bomba relógio. Um monte do tamanho de um grão de areia com potencial para alterar o curso da vida dele. There you go. Just a job. Came free with our order. Looks a bit like Kenny, don't you think? O montinho acumulado na coronária de John consiste principalmente de colesterol. Nosso corpo precisa de colesterol para funcionar normalmente, mas a maior parte do que precisamos é fabricada pelo nosso fígado. Why? John não precisa do colesterol extra da alimentação. O excesso vai para a corrente sanguínea. Pequenas quantidades podem ser transportadas com segurança, mas quando há muito, ele vaza e polui o sangue com glóbulos de gordura flutuando livremente. Yeah, well, we all have days like that, don't we? Yeah, go on then. Glóbulos de colesterol afundam em pequenas fendas na parede da artéria de John, criando um monte cheio de gordura, uma placa. Com o passar dos anos, ela cresce e bloqueia a artéria. Lenta e certamente, ela começa a impedir que o sangue de John flua livremente. Why? Todos nós temos algumas placas nas artérias, mas John tem muito mais do que a maioria dos homens da idade dele. Is it on the lorry? Is it on the lorry?
As paredes internas de suas coronárias estão repletas de placas. O sangue passa espremido por vasos que têm metade da largura que deveriam ter. 45 anos de acúmulo de colesterol espreitam sob uma fina e frágil membrana. It can't be delivered till when? Go on. John sofre de doença coronariana avançada, mas ele não sabe porque até hoje o coração conseguiu fazer as compensações necessárias. Well, I'll just have to manage, won't I? Yeah. I'll see you then. Bye. Apenas uma semana atrás, uma área do músculo do coração sofreu falta de oxigênio. As células musculares cinza enviaram um sinal de sofrimento a artérias coronárias vizinhas. Novos vasos sanguíneos começaram a crescer, um atalho natural do coração para trazer oxigênio para as células famintas. Mas este tipo de atalho leva pelo menos 2 dias para se formar. Um passo muito lento para salvar John, no caso de uma artéria ficar bloqueada repentinamente. If anything else goes wrong today. Pete, give us a cigarette, will you? Give us a light one. O coração de John foi feito para suprir as necessidades do corpo dele um momento após o outro. Enquanto ele está sentado, não é preciso que bata mais de 70 vezes por minuto. Para manter a precisão, ele usa eletricidade. O coração é o único órgão que tem suprimento próprio de energia. Um marca-passo natural que fica em suas paredes gera pulsos elétricos que garantem sua regularidade. Cada pulso viaja através das células que formam as paredes musculares do coração, forçando-as a bater em uníssono, mantendo um ritmo perfeito. Let's be having you then. What kind of lunch break's that? What are you getting, mate? We've got another job to get to after this, you know. Another 10 minutes. Hey, get the ball against that wall, the whole lot will probably fall down by itself. Hey, 10 minutes then. Timmy, come on. Give it to me, come on. Enquanto John corre atrás da bola, 70 batimentos por minuto não são mais suficientes para suprir a demanda de oxigênio do organismo. Faz muito tempo que ele não se exercita e os músculos das pernas pedem combustível extra. Seu cérebro envia um sinal elétrico para o coração. O marca-passo reage instantaneamente, aumentando o ritmo em que manda os pulsos elétricos. Dois minutos de jogo e os batimentos cardíacos de John quase dobraram, chegando a 120 por minuto. Mesmo sendo o jogador mais lento em campo, o coração dele bate mais rapidamente que o das outras pessoas. A apreensão de oxigênio se adapta às necessidades dele. Ele respira mais rápido e profundamente para suprir os famintos músculos. Ele está inspirando 20 vezes mais ar do que o normal. O coração dele mantém o batimento frenético para bombear combustível extra para as pernas. Simplesmente para mantê-lo no jogo, o coração e os pulmões de John trabalham no limite. Ao fazer isso, eles o colocam em perigo de morte. O sangue é forçado cada vez mais depressa através das artérias coronárias doentes. Fluindo
Andando a uma velocidade 5 vezes maior que a normal, as hemácias fazem um redemoinho em volta das placas. Bombardeada pelas hemácias, uma placa está sob uma pressão insuportável. Sua fina membrana se rasga. Em alguns momentos, hemácias coagulam ao redor da ruptura. Em qualquer outra parte do corpo de John, essa coagulação poderia lhe salvar a vida, mas aqui, nesta estreita artéria, o efeito é o oposto. O coágulo na artéria de John prende cada vez mais hemácias. Ele cresce e o fluxo de sangue para o coração de John diminui. Logo abaixo, as células musculares do coração estão em perigo. Seu suprimento de oxigênio escasseia quando elas mais precisam dele. As células famintas enviam sinais para o cérebro. Mas John nunca sentiu dor no coração antes. Para ele, parece indigestão. Ele não tem ideia de que isso seja o início de um ataque do coração. O coágulo crescente está bloqueando 2/3 da artéria. A indigestão de John está piorando. Ele sente uma forte dor no braço esquerdo. Seu cérebro está confuso, sobrecarregado com os crescentes sinais de dor enviados pelo coração. Pela primeira vez na vida de John, os batimentos regulares estão ameaçados. Um grupo de 4 milhões de células musculares está ficando sem oxigênio. John, what's up? What's the matter? 5 minutos depois de o infarto começar, o corpo de John luta para lidar com a crise. O cérebro dele desencadeou uma remessa do hormônio adrenalina para a corrente sanguínea. Esta é uma das reações mais primitivas e poderosas do corpo humano. A adrenalina chega ao coração e adere às paredes internas. O marca-passo começa a acelerar. O coração de John bate 140 vezes por minuto, mais depressa ainda do que quando ele estava correndo. Mas agora todo o esforço está concentrado no músculo faminto. Call an ambulance. Mas a adrenalina nada pode fazer quanto ao coágulo que continua crescendo. Ele já preenche 90% da artéria. O suprimento de oxigênio para as células do coração está muito pequeno. Elas são forçadas a suspender a função que absorve a maior parte de sua energia. Elas param de bater. Deixando o resto do coração compensar. O coração enfraquecido de John não consegue sustentar seu batimento por muito tempo. We're just playing a game of football. How's the pain now, John? Okay. He loves football, John. Agora faz 15 minutos que o ataque cardíaco começou. O fluxo de sangue da artéria de John está quase totalmente bloqueado. As células do coração não têm mais energia para se manter unidas. As finas membranas começam a se romper.
coração prejudicado de John começa a se desgastar. Seus batimentos estão cada vez mais fracos. Os efeitos começam a atingir o resto do corpo. John está lutando para respirar porque seus pulmões estão cheios de fluido. Com o enfraquecimento do coração, o sangue fica retido nos vasos que saem dos pulmões. A pressão extra força o líquido a sair do sangue e a entrar nos sáculos alveolares dos pulmões. Se o processo não cessar, ele pode se afogar em seus próprios fluidos corporais. You must keep this on. Nice steady breaths now. Well done, mate. Bringing in a 45-year-old male, possible MI, ETA 3 minutes, over. Just hold on, John. We're nearly there. They'll sort you out. A falta de oxigênio no corpo de John está começando a afetar o cérebro. Ele está tonto e desorientado. O tempo de John vai chegando ao fim. As famintas células do coração começam a estourar e a morrer. Se ele não for tratado nos próximos 20 minutos, seu coração ficará tão prejudicado que nunca mais vai funcionar normalmente. John Palmer, 45-year-old. Collapsed with chest pains playing football. No past history, bit hypertensive. BP 90/50, tachycardia 120. When did your pain start, John? I don't know. They said about half an hour ago. Don't worry, John. We'll soon have you sorted out. Are you his friend? Yeah. Do you know if he's got a heart problem? Can you give his details to reception? Right, let's do a 12 lead, quick as you can, please. Okay, 1, 2, 3. John perde 500 células do coração por segundo. Ao contrário da maioria das células de seu corpo, elas nunca serão substituídas. He's had a big anterior MI. We have to thrombolize him. No contraindications, so let's give him some TPA. Ao medir o padrão de eletricidade no coração de John, o eletrocardiograma localiza a parte moribunda do músculo. Agora, sua única esperança é de que a artéria bloqueada possa ser desimpedida por um anticoagulante chamado ativador de plasminogênio tecidual, ou APT. O APT deve chegar ao coágulo antes que o número de células mortas seja tão alto que faça o coração parar de bater, causando a sua morte. O coração de John foi reanimado em cima da hora. Somente 500 mil células foram perdidas. As sobreviventes recomeçam a bater. O estado de saúde de John foi estabilizado. Mas quando o oxigênio volta a fluir, uma célula sobrevivente bate fora do compasso. Ela está gerando seu próprio sinal elétrico. A célula unitária com seu batimento distinto traz o caos para o coração de John. Seu sinal não é igual aos do marca-passo. Uma anarquia elétrica se estabelece. Sem um pulso unificado, o coração dele é incapaz de bater. Ele entra em fibrilação ventricular. O suprimento de oxigênio para o cérebro cai totalmente. Se o coração não voltar a bater em 4 minutos, o cérebro sofrerá danos.
Charging 200 joules. Stand clear, please. O choque é de 130 mil watts. É força o suficiente para iluminar um estádio de futebol. Não é para reanimar o coração de John. Ao contrário, é para fazê-lo parar de vez e dar ao marca-passo uma chance de assumir o comando. Shift is still VF. Charging 200. Stand clear, everyone. Okay, thank you everybody. Let's get him up to CCU quickly. It's all right, John. You've done really well. Your heart went into a funny rhythm, John, but you're going to be okay. Okay? Durante os próximos 5 dias, a membrana rompida da placa de colesterol vai se curar. Enquanto isso, John vai receber drogas para impedir que um novo coágulo se forme. Entretanto, a placa ficará para sempre na artéria dele. There's damp coming through that wall, look. Relax, will ya? You're beginning to sound like Kenny. Forget about work. And you better forget about the football too. Here you go. Oh. On the light. John escapou por sorte. Pelo resto da vida dele, ele vai tomar medicamentos específicos para evitar que as artérias voltem a ficar bloqueadas. No coração dele, as 500 mil células que morreram deixaram uma cicatriz, uma recordação permanente do trauma que ele sofreu.